Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa e seja muito bem-vindo a este canal. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu fiz um vídeo muito bonito sobre Maria de Nazaré, quem não viu, vá ver, que é muito bonito. E fiz um também sobre os primeiros cristãos e sobre a nossa querida Lívia Lentulus, que morreu em Roma em sacrifício ao Cristo. Nesse vídeo eu vou falar de um assunto não tão agradável. Pode ser doloroso, mas eu pretendo seguir a receita do Chico Xavier, que diz: quando você for falar a verdade, dilua uma gota de verdade e 1 litro de amor. E é assim que eu pretendo seguir esse vídeo, porque hoje eu vou falar um pouco da Igreja Católica Apostólica Romana, que surgiu lá no período do ano de 381, quando o governador Teodósio de Roma do Ocidente, declarou que o cristianismo ia ser a religião oficial do Império Romano. Neste momento, a Igreja impregnou o cristianismo da vaidade, da arrogância, do amor pela riqueza, pelo poder. E a Igreja Católica deixou de ser aquela igreja original dos primeiros cristãos que se encontravam na catacumba para ser a toda poderosa da Idade Média, que por 1000 anos dominou a Europa e o Ocidente. Esse assunto é delicado, porque a gente sabe que mesmo com toda a história dura da igreja, nós temos almas belíssimas que acompanham. E nós temos pessoas maravilhosas que seguem essa religião e que trazem verdadeiramente as sementes do Cristo em seu coração, na sua vida, na sua fala, na sua prática. Vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar para vocês um pouquinho de como eu fui construída também no paradigma da Igreja Católica. Veja só, eu fui criada por uma pessoa que foi católica e depois se tornou espírita, minha mãe, Maria Perpétua. Já falei dela também. Ela era muito espiritualizada, era uma pessoa muito bonita, um ser muito puro, de coração limpo, que amava Jesus, amava a espiritualidade, buscava Deus em todas as suas leituras, na sua prática, tinha muita amorosidade com todas as pessoas. Ela foi uma noviça no Bom Pastor, na Igreja Católica, no Bom Pastor. Ela foi noviça lá em Recife, no Bom Pastor de lá, e foi noviça também aqui no Convento da Lapa, hoje o dia é a Universidade Católica. Minha mãe foi noviça. Aí depois ela saiu do convento. Saiu numa época em que muitas pessoas saíram, que acabou a clausura. E ela achava que se não vivesse em clausura não tinha sentido ficar na igreja. Aí ela saiu. Ela saiu, mas continuou confessando com o seu amigo padre, que era uma pessoa que ela gostava muito, como se fosse um pai para ela. Se confessava com o padre Viana, ela contava essas histórias. E também ela falava muito da sua mestra, a madre mestra dela, que ela trouxe no coração. E até no último momento da vida dela, que eu acompanhei no leito de morte, ela falou: eu quero encontrar a minha madre mestra na espiritualidade. Veja como foi forte essa relação da mamãe com a madre mestra, com a Igreja Católica. E ela falava pra gente sobre muitas coisas que ela aprendeu com a madre mestra. Entre elas, ela citava muito uma frase pra gente: não procure Jesus sem a cruz. Se você quem procura Jesus sem a cruz, encontra a cruz sem Jesus. Era uma frase que ela falava. Ela me ensinava a arrumar a casa, a cuidar da casa, da comida, da casa. Sempre me ensinou essas coisas. E ela falava: arrume a casa como se Jesus fosse me visitar hoje. Era uma forma dela educar, falando pra gente das coisas de Deus, das coisas do Cristo, das coisas da vida, não é? Da necessidade da gente fazer bem feito tudo que fizer, da necessidade da gente compreender que a gente tem que se sacrificar também, que seguir o Cristo não é só receber as bênçãos, é também cumprir com seus deveres. E nisso ela foi traçando nossa vida
com esses ensinamentos maravilhosos. Eu agradeço muito a ela e a todos aqueles que seguiram a igreja e que dentro da Igreja Católica conseguem ser pessoas melhores. Por isso eu quero deixar esse depoimento. Eu tenho muitos momentos felizes na igreja, muitos momentos em que eu fui às missas e que eu senti verdadeiramente a presença do Cristo naquelas cerimônias que são cercadas de beleza, são cercadas de palavras profundas, de pessoas que, se realmente você abrir seu coração e deixar entrar a essência do Cristo, você pode receber dentro da Igreja Católica essas lições. Então, gente, vamos falar sobre essa igreja. A igreja da Idade Média, ela levou 1000 anos de obscurantismo, porque se afastou do Cristo, não é? O Cristo joga suas sementes, e como na parábola do semeador, elas caem, em alguns locais elas frutificam, e em outros locais elas morrem, porque não tem profundidade. Então é preciso ter o coração aberto, a mente aberta para receber as lições do Cristo. Porque se você não tiver, você não vai as compreender. Cristo falou pra gente há 2000 anos do Evangelho. E até hoje, essas palavras estão longe de entrar no nosso coração e na nossa prática. Nós precisamos abrir nosso coração e receber essas sementes. A igreja atravessou séculos sem permitir que a ciência se desenvolvesse, sem permitir que a mediunidade se desenvolvesse, tratando como bruxaria aquelas que conversavam com os espíritos, que é uma coisa da natureza humana. Kardec vem fazer a sua obra e mostra que tudo que acontece entre o mundo espiritual e o mundo material são da natureza humana e que muitas das coisas que não compreendemos ainda estão envoltas a preconceitos e ignorância. O próprio Emmanuel diz: existe muito mais de ignorância do que de perversidade entre os humanos. A nossa caminhada ainda é longa e nós precisamos perceber verdadeiramente se estamos seguindo Jesus e as suas verdadeiras mensagens, porque muito se destruiu na caminhada, não é? Jesus falava aramaico, muitas coisas foram escritas em hebraico, Paulo traduziu para o grego, a igreja traduziu para o latim, e depois chegaram muitos escritos para a gente em português, e a gente sabe que de tradução em tradução muitas coisas se perdem. Não só porque a língua é verdadeiramente uma dificuldade, não é? Existem na tradução essa dificuldade de olhar exatamente como se sentiu naquela época. Então, existe esse problema e existe também os interesses políticos, não é, gente? Que se a Idade Média passou 1000 anos com a Igreja Católica sendo poderosa, naturalmente muitas coisas foram impedidas e muitas coisas foram modificadas de chegar até nós simplesmente porque foram escamoteadas pelos poderosos que não queriam deixar passar a verdade, não é? Por isso que tem essa frase que hoje no Brasil é tão dita com frequência e é muito profunda: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas conhecer a verdade é o seguinte, porque a verdade ela está escrita no nosso coração e na nossa mente. Os livros que nós temos hoje, sagrados, as Bíblias, elas foram escamoteadas pelas traduções, pelos interesses. Mas, como diz o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que fez uma tradução da Bíblia, do Novo Testamento, do hebraico, que ele fala hebraico, ele fala grego, ele é um estudioso. Vocês podem ver a obra de Haroldo Dutra Dias também, ele fala sobre isso. E ele disse pra gente: a lei de Deus está escrito na consciência. Não é só ele que diz, não, isso está no livro dos Espíritos mesmo. É uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: está escrito na consciência. Então, buscar a consciência
é que vai trazer para nós o que é que está correto e o que é que não está nessas escrituras. É preciso usar razão e bom senso para desvendar os segredos das escrituras sagradas, porque muitas das coisas que Jesus nos disse foi escrita por parábolas, de forma que as parábolas, cada caminhar da humanidade, cada momento que a humanidade se prepara para receber as palavras, amadurece para receber as palavras, essas parábolas vão se desvendando no nosso coração. É como se as crianças, você conta uma fábula para uma criança e ela naquele momento não compreende porque ela ainda não tem maturidade. E essa fábula lá na frente, quando ele estiver mais adulto, mais rapaz, vai se tornar algo que ele venha desvendar o verdadeiro sentido. Por quê? Porque ele amadureceu e aí ele pode compreender, não é? Jesus falou em parábolas e essas parábolas até hoje estão aí e a gente está desvendando pouco a pouco. Na medida em que a nossa consciência se expande, nós vamos conhecer cada vez mais essa verdade de Deus e de Cristo. Como que a consciência se expande? Com a gente estudando, orando, vigiando nossas ações e com muita meditação, olhando pela nossa consciência, traduzindo com bom senso, não é? E razão. É por isso que a obra de Kardec traz a explicação dos espíritos para nós. Nós que já estamos entrando na maturidade espiritual, nós que já estamos atravessando a transição planetária de um planeta de expiação e provas para um planeta evoluído, um planeta um pouco mais evoluído que o de regeneração, nós estamos agora com maturidade para compreender quais são aquelas correntes de pensamento que nós podemos seguir e quais não são. Hoje nós temos um problema dentro da Igreja Católica, muito sério. É o problema daqueles que usam a palavra de Jesus para defender teorias genocidas, não é? Aqueles que mataram milhares de pessoas com suas ideias materialistas, que imporam ao mundo com armas, matando aos milhares, uma estrutura política prejudicial. Muitas pessoas vão ali e apoiam, dizendo que são cristãos e apoiam. Cristãos não podem apoiar genocidas. Olhe para sua consciência e bom senso. Jesus não violenta. Jesus não prega violência. Jesus não violenta nem consciências. Esses que querem destruir o cristianismo, que querem destruir a família cristã, a tradição judaico-cristã, essas pessoas que querem destruir isso não podem ser seguidores do Cristo. São sementes que caíram na vaidade, que caíram no conto dessas pessoas que só querem vaidade e poder, que estão manipulando a nossa Igreja Católica. A nossa Igreja Católica só não. Muitos simonitas que mercadeiam a palavra do Senhor aos milhares, que cobram aí dinheiro nas igrejas. Até esqueceram outro grande missionário da Igreja Católica, que foi Lutero, que veio com a missão de mostrar para a Igreja que estava caminhando pelo caminho da corrupção na época. Na época, na Idade Média, Lutero falou, olha, não pode se cobrar indulgências das pessoas. Indulgências era uma espécie de tributo que se pagava para ir para o céu. Era como se fosse comprar um lote no céu, comprar uma casa no céu. E as pessoas pagavam por essa casa. Pagavam para ficar morando num lugar onde a igreja vendia o lote. Imagine que situação, que coisa tola. E hoje ainda muitas pessoas, todo o lucro que tem, dão para esses simonitas. Esses que mercadeiam a palavra do Senhor, não é? Também eu tenho que falar dos espíritas. Tem espíritas que são médiuns, que usam a mediunidade para angariar um monte de seguidor
e que cometem crimes com a mediunidade. Por quê? Sementes podres, sementes que caíram nos espinheiros, que largaram a mão do Cristo. Não me digam. Algumas pessoas falam, você pode viver mediunidade, espiritismo sem Jesus. Me desculpe, eu não acredito nisso. Eu acho que quando você larga a mão do Cristo, você se perde. Tantos se perderam, tantos que seguiram pelos falsos caminhos, com práticas de maltrato ao semelhante, que se diziam cristãos, vão cair, todos vão cair, não é? Tudo que nós vemos de material, tudo que nós vemos que é matéria, vemos e tocamos, está morto ou está morrendo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida é passageira. As matérias, a casa, o carro, as coisas que nós temos são apenas empréstimos. Nós vamos ter que devolver tudo. Vamos ter que devolver até o nosso corpo físico. A nossa verdadeira morada não é aqui. Nós não somos matéria, nós não somos esses materiais, nós somos espíritos em evolução. E sairemos desse planeta para a nossa verdadeira morada. Então logo chegue nosso momento e não vai demorar muito. Então vamos pensar sobre isso. Vamos pensar para onde nós estamos levando o nosso cristianismo. Será que nós estamos verdadeiramente fazendo brotar a semente do Cristo em nós e no próximo? Será que nós estamos caminhando segundo as palavras do Senhor? Eu deixo aqui essa reflexão para que vocês pensem comigo e me ajudem a caminhar. Muita paz para todos. Que a sua semente seja plantada no solo fértil e que ele brote no seu coração, na sua mente, fazendo com que todos os que estão em volta de você colham os frutos dessa sementeira. Muita paz.